o Brasil tem um potencial gigantesco para a atividade da pesca. Estamos falando de mais de 8 mil quilômetros de costa e 12 bacias hidrográficas, a maior rede fluvial do mundo. São mais de 1 milhão de pescadores profissionais e uma estimativa de produção de 765 mil toneladas que são capturadas todos os anos pelos dados do governo federal. A meta até 2020 é que esse número passe para 1 milhão de toneladas de captura ao ano. Já em ambientes controlados, a aquicultura, esse número passe para 2 milhões de toneladas no mesmo período. Pelos dados do próprio governo, o Brasil contribui com 8% da produção de pescados no Oceano Atlântico. Como aumentar essa produção? Qual o futuro da pesca no país? Professor, de acordo com as pesquisas que já se tem sobre todos os segmentos aí da pesca, qual a avaliação que pode ser feita da pesca atualmente? Bem, os dados da FAO, que faz uma compilação da produção pesqueira em escala mundial, mostram que desde 1990 a produção de pescado marinho no planeta ela vem oscilando ao redor de 82 milhões de toneladas ano, depois de ter sofrido um incremento muito forte desde o início dos anos 50. Isso indica para nós que as possibilidades de incremento dessa produção pesqueira, de produção de proteína a partir da pesca no futuro, essa possibilidade é muito limitada. Até porque estudos sobre a maioria dos estoques pesqueiros, ou seja, das espécies que estão sendo capturadas, mostram que essas espécies ou elas já estão sendo capturadas em quantidades equivalentes ao limite da sua capacidade de reprodução, de produção de biomassa, como nós chamamos, ou já estão sendo capturadas além desse limite. Então, justamente isso leva à conclusão de que nós não temos muito como crescer. O crescimento da produção de pescado poderia se dar ainda sobre um ou outro estoque, alguns poucos estoques, espécies que não estão sendo exploradas, ou mediante a recuperação do potencial de produção biológica dessas espécies que já estão sendo, como se diz, sobreexploradas, exploradas além da capacidade. Pescar para sempre significa ter políticas que permitam que essa atividade se mantenha, até cresça, mas ao mesmo tempo garanta com que as espécies continuem se desenvolvendo, continuem se reproduzindo e os estoques continuam crescendo. Não é uma equação simples. É uma equação que demanda vontade política, demanda transparência, demanda investimentos em pesquisa, em ciência e uma oferta contínua de informações para que quem está na tomada de decisão possa tomar a melhor decisão. Atualmente, nós já temos há quase 10 anos uma crise no Brasil que é uma crise de gestão pesqueira. Apesar de nós termos no papel a criação de vários comitês permanentes de gestão de diversas áreas no Brasil, esses efetivamente não têm trabalhado nesses últimos 10 anos. Ou seja, nós daí perdemos esse espaço nesse tempo para termos um fórum de gestão da pesca. Por outro lado, tem algumas coisas que têm andado, talvez não da forma ideal, mas têm andado. Um exemplo disso é o Comitê Permanente de Gestão de Pelágicos Sudeste e Sul. Esse comitê de gestão, ele trabalha com organismos muito importantes, como, por exemplo, a sardinha, que é o principal estoque pesqueiro do nosso país, e trabalha com a tainha, que tem uma importância muito grande no sudeste e sul do Brasil. Uma coisa que nós temos que trabalhar também, e o setor tem que se organizar isso, buscando a sua representatividade, é em relação às legislações adequadas para o nosso setor aqui no Brasil, por exemplo, Quem realmente está criando essas leis são pessoas que conhecem o setor, são pessoas que têm um conhecimento técnico, os pescadores têm participado de forma efetiva disso, então é um conjunto. Então nós precisamos trabalhar nisso e é evidente que o que nós queremos é uma pesca sustentável. Nós vivemos numa cidade que gera renda e emprego através da pesca. Milhares de pessoas, não só os pescadores a bordo, mas manipuladores, enfim, é uma cadeia produtiva. Isso não pode morrer. Para que isso não morra, nós precisamos propor, implantar e apoiar políticas de qualidade. O futuro da pesca no Brasil é o assunto de hoje no Terra e Mar, uma produção da TV Univale em parceria com o canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. Um grande desafio para os pesquisadores, o governo federal e o setor pesqueiro é evitar que as espécies que estão na lista vermelha de peixes ameaçados de extinção sejam realmente extintas.
o que seria um prejuízo para o meio ambiente. A espécie Epinéphelos itajara, também conhecida por mero, costuma ser encontrada em manguezais e costões rochosos, próximos de naufrágios e pilares de pontes. Conhecido como Senhor das Pedras, seu formato é arredondado e chega a ultrapassar 2 metros de comprimento. Por ser um peixe excelente como alimento e fácil de pescar, a espécie se encontra criticamente ameaçada de extinção e desde 2002 é protegida por lei no Brasil. A maior ameaça a peixes como o mero é a ação humana. A riqueza de biodiversidade no fundo do mar vem diminuindo com o passar dos anos. Por isso, há uma lista de 475 espécies ameaçadas no Brasil. Em 2018, o governo adotou medidas para a recuperação de 7 espécies. Entre elas, a garoupa verdadeira, o cherne verdadeiro, o peixe-batata e o pargo. Só proibir a pesca não está dando muito resultado para a recuperação dessas espécies, porque elas continuavam a ser pescadas sem nenhuma medida. Então a Oceana trabalhou junto com o governo, um grupo muito grande de trabalho, que elaborou então planos de recuperação para 7 espécies estratégicas para a pesca. Inicialmente nós elaboramos um template, o que seria um modelo de um plano, e a partir daí nós desenvolvemos medidas para 7 espécies que agora podem ser pescadas dentro de determinadas regras, e isso vai permitir que essas espécies recuperem seus estoques e saiam dessa lista vermelha. A lista é feita pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com pesquisadores e o setor da pesca. Esse processo de avaliação segue uma metodologia reconhecida internacionalmente, que por sua vez propõe uma metodologia a qual foi assumida pelo governo brasileiro como uma referência. Então essas avaliações são feitas através desse processo, que é um processo de trabalho técnico, em que se levantam as informações disponíveis e se faz uma avaliação de acordo com vários critérios que são colocados nessa metodologia. Depois de catalogados na lista das espécies em extinção, os animais têm sua situação revista para uma avaliação. Se nós tivéssemos um processo mais sistemático, integrado da estatística pesqueira, por exemplo, já que a gente pode dizer que um dos grandes problemas da lista foi justamente o choque que deu de conflito entre o que é uma espécie ameaçada e o uso que ela tem, ou não tem, mas que venha junto com espécies que são alvos de pescarias, como que a gente então vai avaliar essa espécie se a gente já não possui todos os dados integrados? Então, na verdade, sempre é feito junto com pesquisadores que possuem os dados disponíveis. Então, sempre é feito com os melhores dados disponíveis. Um dos instrumentos que auxiliam na pesquisa é a pesca, que mesmo sem a intenção de captura, pode fornecer dados das espécies ameaçadas de extinção. Para que a ação não comprometa a biomassa, é necessário um ordenamento do setor. Na verdade, nós precisamos, evidentemente, trazer esses pescadores para mais perto das universidades, das pessoas que estudam, daquelas pessoas que têm uma visão um pouco mais diferenciada e que esses pescadores possam ter um acesso mais interagido com as reais necessidades do setor, né? Essas pessoas precisam estar muito mais bem informadas. Essa é o nosso grande desafio também, de nos aproximarmos deles, passar essas informações necessárias para que eles possam se conscientizar também. As medidas adotadas, como impor cotas e proibir a pesca de determinadas espécies, têm gerado conflitos. Como é que você vai fazer pesquisa de uma coisa que você tem que jogar fora? Então, se você joga fora tudo que é essas espécies e o próprio governo não faz pesquisa, não vai ver se tem ou não, e se a gente trouxer, a gente é penalizado. Então a gente oferece os barcos, a gente oferece tudo. O que falta é a vontade deles que fazer esses estudos. A pesca também nos traz bastante informações. Desenvolvimento sustentável, conservação, inclusive de espécies ameaçadas. O estoque pesqueiro da sardinha também vem diminuindo com o passar dos anos. Em um futuro próximo, a criação em cativeiro pode estar suprindo uma defasagem da indústria, que tem que importar de regiões como a África e o Mediterrâneo para suprir uma demanda do mercado consumidor. Nos tanques do Laboratório de Piscicultura Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, elas se desenvolvem bem. Qual é a primeira fase? Capturá-la na natureza, trazer para o laboratório em cativeiro e tentar adaptar ela nesse cativeiro. Foi os primeiros trabalhos aqui com a sardinha, por exemplo. Depois, a reprodução em cativeiro é uma dificuldade.
Você pode conseguir fazer a espécie reproduzir aqui ou pegar na natureza e tentar fazer ela a reprodução forçada ou extrusados, né, que a gente chama. Acaba com uma pressão abdominal, você faz ela desovar em cativeiro. Outras maneiras, como em cativeiro elas não conseguem reproduzir sozinho, é uma dificuldade, há uma indução muitas vezes hormonal. Você injeta um hormônio e induz o peixe a reproduzir em cativeiro. Com a sardinha a gente conseguiu um passo melhor ainda. Qual é o jeito dela espontaneamente? Somente com alimentação e criando um ambiente confortável, faz ela desovar como se ela desovasse no ambiente. A experiência é conjunta com a Universidade do Vale do Itajaí. No tanque rede, em Penha, no norte catarinense, as sardinhas juvenis que se desenvolveram no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina também são observadas, num processo de engorda e controle do tamanho. Professor, a princípio a criação da sardinha em cativeiro era uma alternativa para utilizar o peixe como isca-viva, é isso? Na realidade, o projeto Isca-Viva ele começa em 2005 como uma alternativa de produzir sardinha em cativeiro para fornecer para os atuneiros, porque realmente os atuneiros dependem, né, da captura da sardinha para capturar os atuns. Como também é um processo caro para os atuneiros, né, se deslocarem para locais distantes da costa para capturar essa sardinha, tem um custo. Então a expectativa é realmente a gente produzir sardinha, né, num baixo custo e repassar para os atuneiros e daí eles abastecerem suas tinas e irem à captura dos atuns. Na questão financeira não convém, né, financeiramente, mas na questão sustentável é uma boa ação. Na realidade, né, se nós analisar só economicamente, né, ainda é caro produzir sardinha em cativeiro, né, como isca-viva para os atuneiros. Hoje o Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí está testando o lambari como isca-viva. Como a pesquisa vem dando resultado? Já há anos aqui o Sindip, junto com outras empresas que compram atum, patrocinaram, né? E foi feito esse estudo e o IBAMA deu o aval, o MMA deu. Então é criado esses lambari hoje, se eu não me engano, é em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E esses barcos que pescam de vara, né? Porque tem barcos que pescam de linha, superfície e fundo, mas esses de vara usam essa isca viva. Hoje a intenção é que o resultado da pesquisa supra o mercado de enlatados, já que o estoque pesqueiro da sardinha vem diminuindo ao longo dos anos. Então a ideia agora, a gente está cada vez mais próximo da indústria para fazer parcerias e desenvolver finalmente essa pesquisa, essa produção comercial experimental. Ele está muito próximo de ocorrer agora essa produção, né? Então a ideia agora, o próximo passo é a produção comercial já em grande escala, né? Então é possível que daqui a alguns anos o consumidor, né, que compra o peixe possa estar consumindo uma sardinha criada em cativeiro. Sim, é bem possível mesmo. Nosso objetivo é chegar nesse ponto ainda, né? Tem um caminho longo para a gente traçar, mas a gente vai chegar lá, com certeza a gente vai. Já é possível, a gente já vê que já está crescendo, já chegamos no tamanho. É importante também salientar, né, que a indústria de enlatados aí, ela acaba tendo que importar a sardinha, né, do Mediterrâneo, da África, e isso tem um custo tem um custo elevado, né? Então, economicamente, talvez seja viável mesmo a gente produzir sardinha como um produto final para a indústria de enlatados. Após obter a desova dos animais, logo em seguida vem a larvicultura, que é uma fase crítica na produção tanto de água doce quanto de água salgada, mas na de água salgada ainda tem grandes perdas nessa fase. Além da sardinha, que pode ser uma solução ao meio ambiente e à indústria, outros peixes, como o robalo e a tainha, também estão sendo pesquisados em ambientes controlados como esse. É o que você vai ver a seguir. A aquicultura, então, é aquela atividade que busca colocar na mesa do consumidor produtos, né, de origem aquática de alta qualidade. Será que o futuro da pesca está na aquicultura? Especialistas afirmam que sim.
Aqui no Laboratório de Piscicultura Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina são pesquisadas espécies como tainha, sardinha e robalo. A tainha vem sendo estudada aqui desde 2014 e pode suprir uma demanda, já que foi implantada uma cota para a pesca no mar. Essas são imagens das larvas da tainha, já reproduzidas em ambiente controlado. Maiores, dentro dos tanques, é possível observar os movimentos, que mais parecem uma coreografia dos peixes na água. Prova de que os animais se adaptaram ao ambiente controlado. As 3 espécies são observadas por pesquisadores desde a fecundação, como é o caso deste doutorando em aquicultura, que analisa o estágio pós-embrionário, quando o peixe ainda larva é quase invisível a olho nu. A primeira fase é a fase de primeira alimentação, que seria esse primeiro zooplâncton que é utilizado, que tem que ser tamanho menor e bem rico, né, principalmente em ácidos graxos, e que é essa, dependendo até uns 15 dias, 10 dias, dependendo da espécie. E para que eu tenha um juvenil, um peixe pronto para essa engorda, forte, saudável, que vai resistir bem ao manejo, que vai ter um desempenho zootécnico realmente interessante para o produtor, essa primeira fase é primordial e esse animal tem que ser bem nutrido, tem que ser bem criado, né, nessa primeira fase. De acordo com pesquisas já publicadas, o estoque pesqueiro da tainha vem diminuindo a cada ano. É considerada sobreexplotada, quando se pesca mais do que a capacidade de reprodução. Por isso, a tentativa de criar a espécie em cativeiro é importante para suprir uma carência da quantidade de peixes que é capturada no mar, o que já se tornou um desafio, tanto para o governo quanto para pesquisadores e profissionais da pesca. Então a gente estuda esses animais, como está sendo a maturação deles em cativeiro, e a gente ainda não fez a reprodução desses animais, estão maturando agora as fêmeas, os machos já estão em ponto, mas as fêmeas ainda estão no processo de maturação. Leva alguns anos para que isso aconteça, não é rápido. E a parte de larvicultura e reprodução esse ano foi feito com animais selvagens, que geraram esses peixes que estão sendo mostrados nas imagens. E a gente busca reduzir o processo de larvicultura, que é a parte inicial, em relação ao tempo, e ajustando os manejos alimentares, cada alimento que vai ser utilizado, de forma mais eficiente para que o peixe chegue com menor custo para ser repassado para um produtor ou para outras universidades continuarem as pesquisas. Aqui a variedade é a Mugil lisa, espécie de tainha mais comum entre as regiões sul e sudeste. A expectativa da pesquisa é que, dos laboratórios, as tainhas possam crescer nos tanques rede e serem enviadas para a indústria, abastecendo o mercado consumidor. Dá para ser produzido em sistemas que a ração é a única fonte de alimento, como em outros sistemas que ocorre a contribuição de organismo que o próprio tanque vai gerando ali. A produção em cativeiro, ela tem uma vantagem que ela tira a sazonalidade da produção, que hoje na pesca é um problema, e ocorre em alguns anos a pesca da tainha é em grande volume, em outros anos elas não aparecem, a pesca fica muito baixa. Então a aquicultura ela supre essa variação e com isso você consegue fornecer o ano inteiro e todos os anos. Amostras de sardinhas e robalos já adultos provam que a aquicultura pode ser uma das alternativas para o futuro da pesca. O tipo de trabalho que a gente faz aqui, de conhecer o ciclo de vida dessas espécies, como controlar o ciclo de vida, pode contribuir dessa forma, né? Então, estabelecer criação comercial, né? Então vai chegar na mesa né, do consumidor tainha, sardinha ou robalo, como a gente falou, que não veio da extração, quer dizer, sem comprometer o ambiente, né? Claro que a aquicultura também sustentável, né, depende de outros aspectos que aí né, a gente teria que aprofundar também. Mas quando eu crio o peixe, né, eu estou deixando de ou de importar ou de retirar do ambiente aquilo que não poderia mais ser retirado. O Brasil ainda está engatinhando, não houve ainda o início dessa produção.
mas os estudos já ocorrem desde os anos 90 e apontando várias espécies aí com potencial. Aqui no Lapimar, como disse, a gente enxerga um potencial grande para a produção dela com a sardinha. A tainha também existe uma demanda, uma procura no nosso laboratório pela tainha, e o robalo flecha também pelo seu valor comercial e o seu gosto assim enormemente aceito pela população aqui brasileira. As pesquisas ajudam a buscar alternativas e os pesquisadores também estão preocupados com a qualidade do pescado consumido. A poluição nos mares e rios pode comprometer algumas espécies. O consumo de peixe no Brasil aumentou 24% em 2 anos pelos últimos dados do governo federal. Os números apontam ainda que o brasileiro já consome a média mínima recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de 12 quilos por habitante ao ano. Mas a poluição em locais de captura pode comprometer a qualidade do pescado consumido. O volume de plástico nos oceanos, como já mostramos no programa anterior, assusta. E segundo a ONU Meio Ambiente, a previsão é pessimista, porque no futuro pode haver mais plásticos do que peixes no mar. Estes materiais, como eles resistem muito tempo, eles não são destruídos, eles servem como uma superfície de adsorção. Se tiver metal ou outros contaminantes que são muito reativos quimicamente, eles tendem a grudar nesses plásticos e são transportados então ao longo dos oceanos. É das indústrias que vem a maior concentração de metais, né? A gente colabora também, né, no nosso efluente doméstico, mas os nossos efluentes, as nossas estações ou as nossas fossas, né, elas não estão preparadas para tratar metais. Eles podem naturalmente se absorver e aí se ficar, como eu falei, né, indisponível para os organismos. Hoje, praticamente todas as atividades industriais têm como produto final, como resíduo, né, o cromo. Não existe nenhuma atividade que não lança o cromo no ambiente, né, e principalmente as indústrias que trabalham com coloração, né? As cores, elas vêm de alguma coisa, de algum processo que tem o cromo junto. Então é cromato de alguma coisa, né? Que ele acaba então tendo depois no seu processo o cromo liberado no ambiente. Então assim, o processo de alimentação do organismo é que vai favorecer ou não, né, uma maior concentração desses metais dentro do organismo através da alimentação dele. Então um organismo que é um topo de cadeia, né, um predador bem voraz, ele tem muito mais chance de ter mais metais na sua estrutura, né, do que os maiores, né, do que organismos que são só filtradores, ou seja, os organismos que estão na base da cadeia trófica. Então, por isso que grandes espécies, né, são mais suscetíveis a terem maior concentração de metais do que as espécies que não são tão predadoras, né. A oceanógrafa Kátia Kuroshima pesquisa o mercúrio, o chumbo e vários outros metais que podem estar contaminando principalmente tubarões e arraias. Nessa máquina chamada de espectrofotômetro de absorção atômica, as amostras de tubarões, cações e arraias são dissolvidas em ácidos para ficar em estado líquido. Esse líquido vai para a máquina, que o nebuliza a 3.000 graus Celsius, onde os elementos vão atomizar. Esse método determina a presença e a concentração do metal específico dentro de uma amostra. Na verdade, porque os metais eles têm uma característica de serem muito reativos quimicamente, né? Então eles vão se acumulando, uma vez que o organismo consome esses metais, eles permanecem dentro deste organismo, dificilmente são eliminados. Então os organismos que são topo de cadeia, eles vão acumulando essa quantidade de metais, né? Então o metal, como no microplástico, né, eles podem se aderir, ou então nos sedimentos, eles vão se aderindo a esse material. Os organismos fitoplantônicos podem acabar, os zooplantônicos podem acabar sendo contaminados, os peixes que consomem esse zooplâncton se contaminam, os peixes maiores que consomem esses peixes vão aumentando cada vez mais a sua concentração, né? Então, os organismos que estão no topo da cadeia, como são os tubarões e raias, eles tendem a ter uma quantidade maior de metais traços dentro do seu tecido. E como nós consumimos esses organismos, a gente também acaba sendo contaminado por estes metais, né? Nós temos feito trabalho com os metais aqui da região do Atlântico Sul, né, do material que desembarca aqui na região portuária de Itajaí, em parceria com o ICMBio, né, com o CEPSUL. Eles trazem o material e têm mostrado então que alguns organismos que são muito oceânicos, né, que dificilmente chega à região costeira, estes também já apresentam concentrações elevadas de metais. Não a nível ainda abaixo, né, do limite determinado pela legislação, mas muito acima do que a gente imaginava, né, porque são animais que não têm contato
com atividade antrópica, com rejeitos, com materiais assim tão próximo da região costeira. Além disso, nós estamos passando por outros desafios, que é verificar o impacto, por exemplo, das mudanças que nós estamos observando no clima, na própria característica dos oceanos. Não se tem claro ainda exatamente como isso já está afetando ou vai afetar os estoques e os riscos que isso pode significar para a própria produção de pescado. Além disso, nós temos também outros riscos que envolvem o uso crescente, as pressões crescentes que estão acontecendo nas zonas costeiras, com degradação de hábitats, com a questão de poluição, com o avanço da ocupação do mar por outras atividades econômicas do homem, cuja conciliação com a atividade pesqueira nós vamos precisar obter.